CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Oi pessoal, muito bom dia! Sejam todos bem-vindos ao CBN Universidade deste sábado. Por aqui vamos falar sobre a prova de vida para aposentados e pensionistas do INSS. Esse é o tema da participação de Luciano Nascimento no quadro Direito e Cidadania de hoje. Você vai saber como fica o funcionamento das repartições estaduais nos próximos dias. As atividades na UEPB seguem normalmente durante o período de carnaval. O UEPB obtém nota máxima em transparência pública pelo segundo ano consecutivo. Clínicas e escolas da UEPB retomam atendimento presencial para as comunidades. E no setor de odontologia você vai saber como funciona o serviço de diagnóstico de câncer de boca. E ainda, projeto do Departamento de Fisioterapia tem atuado na reabilitação de pacientes que ficaram com sequelas da Covid. Tem chamada aberta para inscrição de artigos na revista Tarairu, que é organizada pelo Laboratório de Arqueologia e Paleontologia da UEPB. E a gente traz as oportunidades de pós-graduação para a Universidade Estadual da Paraíba. E quais são os protocolos da instituição para a retomada segura das aulas presenciais. Fica sintonizado com a gente que o CBN Universidade deste sábado, 26 de fevereiro, está apenas começando. Apresentação: Natasha Leone. E a gente já inicia falando sobre o período de carnaval em todos os campos da UEPB. É que a Universidade Estadual da Paraíba vai funcionar normalmente com suas atividades acadêmicas e administrativas. Portanto, entre a próxima segunda e quarta-feira, dia 28 de fevereiro a 2 de março, terá aula e terá expediente administrativo normal na instituição. A Portaria 08/2022 da Reitoria da UEPB regulamentou o funcionamento da universidade mesmo no período de carnaval. A decisão está de acordo com o decreto do governo estadual 42.264/22, que cancela o feriado e a possibilidade de ponto facultativo para evitar realizações de festas e promoção de aglomerações no período do carnaval. A medida foi tomada devido ao estado de emergência em saúde pública diante da pandemia da Covid-19, que se potencializou neste início de 2022 com o aumento dos casos da variante Ômicron. Portanto, pessoal, aula normal semana que vem, hein? Agora a gente se liga na participação do professor Luciano Nascimento. A sugestão de tema foi da nossa produtora Sandy Heloise Rodrigues e ele vai falar sobre o fim da prova de vida para aposentados e pensionistas do INSS. É que agora a atribuição não é mais do segurado e o Instituto Nacional da Seguridade Social tem até o fim deste ano para efetivar esse controle. Direito e Cidadania, com Luciano Nascimento. Bom dia a todos e todas ouvintes da Rádio CBN Campina Grande. Bem, ouvintes, o tema de hoje é sobre uma novidade que aparece na realidade social brasileira a partir do Ministério do Trabalho e da Previdência Social. Vamos falar, portanto, sobre a prova de vida do INSS, do Instituto Nacional de Seguro Social. Mas o que é a prova de vida? O que significa essa expressão prova de vida? É um procedimento realizado anualmente que tem como objetivo efetivar uma legalidade no pagamento dos benefícios pelo INSS, pelo Instituto Nacional de Seguro Social. Ou seja, esse procedimento denominado de prova de vida existe para evitar fraudes e pagamentos indevidos pela Previdência Social a aposentados, pensionistas e beneficiários da Previdência Social. E, recentemente, o ministro do Trabalho e da Previdência Social, Sua Excelência Onyx Lorenzoni, emitiu uma portaria que altera, portanto, as regras desse instituto, e assim vamos nominá-lo, denominado de prova de vida do INSS. Até então, essa prova de vida ela era realizada uma vez por ano. Em regra, o aposentado, o pensionista ou beneficiário se dirigia, portanto, à unidade bancária do pagamento do seu benefício, aposentadoria ou pensão, ou diretamente ao INSS, e fazia, portanto, o recadastramento ou renovava o cadastro de aposentado, pensionista ou beneficiário. A portaria emitida pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social, portanto, estabelece uma nova regra que é a ideia de
comprovação pessoal de vida não mais a critério ou competência do aposentado, do pensionista ou do beneficiário. A comprovação de vida de que esse aposentado está vivo, portanto, é competência exclusiva, a partir de então, do Instituto Nacional de Seguro Social. Ou seja, o aposentado, o pensionista, o beneficiário, não irá mais precisar, ou não precisa mais, portanto, se deslocar de sua residência para o INSS ou a unidade bancária ou a instituição bancária pela qual recebe o seu benefício. O que significa dizer que não implica mais em deslocamento e, portanto, o INSS que tem que providenciar o recadastramento. Podemos falar que institui-se a partir de então, ou seja, a partir do ano de 2022, institui-se, portanto, o procedimento de forma automática. O aposentado, o beneficiário, o pensionista não deve mais se preocupar com o recadastramento. Essa preocupação agora é do Instituto Nacional de Seguro Social. Mas e como, Luciano, dar-se-á esse procedimento? O INSS, o Ministério do Trabalho e da Previdência Social, utilizarão o cruzamento de informações de base de dados do governo federal, dos governos estaduais e municipais, que envolve, na realidade brasileira, um montante de 36 milhões de pessoas, para, portanto, ter uma segurança dessa prova de vida, que deve ser realizada uma vez ao ano. O INSS, portanto, assume a competência de comprovar a vida dos aposentados, dos pensionistas e dos beneficiários. O que significa dizer que podemos levantar uma hipótese. Luciano, haverá realmente essa segurança? Diz o INSS que, pelas bases de dados que possuem os governos, essa segurança será construída razoavelmente, com certa facilidade. Digamos que o aposentado, o pensionista ou o beneficiário não movimente a sua conta, não movimente, portanto, a sua conta bancária pela qual ele recebe o benefício, ou a aposentadoria ou a pensão. O INSS informa que esperará um período de 10 meses em não havendo, portanto, movimentação dessa conta. O INSS investigará para comprovar se o beneficiário, o aposentado ou o pensionista ainda se encontra em vida. Ou seja, se não houver movimentação da conta por um período entre 10 e 12 meses, o INSS entrará em comunicação com o beneficiário para comprovar se ele está vivo ou não. E essa comunicação determinará, portanto, a renovação automática ou não. E essa convocação se dará por meio eletrônico. Ou seja, o governo federal, através do Ministério do Trabalho e da Previdência Social e do Instituto Nacional de Seguro Social, procura efetivar uma autonomização por parte do sistema de benefícios sociais na realidade brasileira. E as regras valem a partir de agora, do início do ano de 2022. O INSS informa que terá até 31 de dezembro de 2022 para, portanto, implementar todo o sistema, que dar-se-á por apps, por aplicativos ou por um aplicativo específico chamado Meu INSS. Portanto, você aposentado, pensionista, beneficiário do INSS não tem mais que se preocupar, portanto, com a renovação do seu cadastro, seja junto à instituição financeira pela qual recebe o benefício, seja junto ao próprio INSS. Essa tarefa, essa função agora é exclusiva do Instituto Nacional de Seguro Social. Obrigada, professor Luciano, e até o próximo sábado. E vamos agora falar sobre um exemplo de comunicação pública feita com qualidade. O portal da Transparência da Universidade Estadual da Paraíba obteve nota máxima no serviço de informação ao cidadão pelo 2º ano consecutivo. A UEPB tem uma política voltada para a transparência pública e, novamente, a iniciativa foi reconhecida pelos próprios usuários que acessaram o ESIC, que é o Serviço Eletrônico de Informação ao Cidadão. Ou seja,
Todos os cidadãos que solicitaram alguma informação na plataforma foram atendidos e atribuíram notas 5 estrelas para o serviço. O ESIC foi implantado há alguns anos e desde 2018 a universidade consulta os usuários para identificar se eles estão satisfeitos com o nível de resposta e resolutividade às solicitações. A nota atribuída foi crescendo gradativamente conforme a ferramenta foi sendo aperfeiçoada até chegar à nota máxima em 2020 e se repetir em 2021. O resultado é também um reflexo da qualidade das informações que são fornecidas por meio do portal da transparência da instituição. Estão disponíveis todos os principais dados institucionais, orçamentários, financeiro, administrativo, contratos, convênios, gestão de pessoal, além das portarias, resoluções e informações sobre a estrutura administrativa da UEPB. Você também pode acessar a plataforma através do portal da transparência pelo transparencia.uepb.edu.br. E é hora de intervalo aqui no CBN Universidade. Fica sintonizado com a gente que voltamos rapidinho para falar sobre oportunidade para estudantes da UEPB que queiram participar do programa de formação de jovens voluntários pela paz da Universidade de Honduras. E ainda como estão sendo as aulas de fotografia em tempo de atividade remota. Voltamos já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. CBN Universidade de volta e se liga nessa informação agora que é boa. É que a UEPB foi convidada para participar do programa de formação de jovens voluntários pela paz, promovido pela Universidade de Honduras para estudantes de Honduras, México, Colômbia, Equador, Argentina e Brasil. Detalhe, a UEPB foi a única universidade brasileira a receber este convite por causa do trabalho desenvolvido pela instituição pela paz e segurança mundial. As inscrições no programa ocorrem até o dia 26 de fevereiro e o curso deve ocorrer entre os meses de julho e março de 2022 por meio de plataforma virtual. Podem se inscrever estudantes de 17 a 29 anos. A inscrição deve ser realizada por meio de formulário eletrônico que está disponível na página da UEPB, na aba do Grupo de Estudos de Paz e Segurança Mundial da Universidade Estadual da Paraíba, o GEPASME, da UEPB. E tem mais, parte do conteúdo do curso será ministrado pelo docente de Relações Internacionais da UEPB, professor Paulo Kurman, uma referência internacional na temática. Que orgulho! O curso dialoga sobre a arte como um instrumento de educação para a paz, a teoria da paz, as emoções e a construção da paz, gênero e relações de poder e sustentabilidade ambiental. O objetivo do programa é formar jovens estudantes como promotores de paz com conhecimento teórico e prático que contribuam com o impulsionamento de processos de construção de paz transformadora. Essa é a segunda vez que os estudantes da UEPB são convidados a participar desta iniciativa. Em 2021, um grupo de estudantes da instituição esteve representando o Brasil no curso. Que legal, não é mesmo? E tem chamada para seleção de artigos para a edição de junho da revista eletrônica Tarairu, que é organizada pelo Laboratório de Arqueologia e Paleontologia da Universidade Estadual da Paraíba. Os trabalhos podem ser inscritos a partir da próxima terça-feira, dia 1º de março, através de formulário eletrônico. Quem tem mais informações é o professor, arqueólogo e coordenador da publicação, Juvandir de Souza Santos. Vamos ouvir. Nós estamos lançando o edital para a chamada de artigos, para a nossa revista eletrônica, a revista Tarairu. Ela é B2, uma das melhores revistas hoje do Brasil, E as nossas linhas de pesquisas se dão no campo da arqueologia, paleontologia, espeleologia, mas também recebemos artigos de história e de geologia. As inscrições estão abertas para o envio de artigo a partir do dia 1º de março e vai se estender até o dia 30 de maio. E a previsão é que em meados de junho, final de junho, nós vamos estar lançando mais um número. A nossa revista ela já tem 15 anos, publicando artigos científicos e de forma ininterrupta. Então, eu aguardo os artigos.
E só reforçando, essa chamada deve ficar aberta até o dia 30 de maio e o formulário para inscrição você encontra no site da universidade, o uepb.edu.br. E a gente fala agora sobre a adaptação de atividades práticas na modalidade de ensino remoto. No curso de jornalismo, por exemplo, alunos têm aula de fotografia através da internet e o celular passou a ser um aliado. Tanto estudantes quanto professores precisam se acostumar com o uso da ferramenta. A reportagem é da Ana Cláudia Santos. Não é mais novidade que a pandemia chegou mudando a vida de todos em vários sentidos. A educação, por exemplo, teve que se adaptar e substituir as aulas presenciais pelos cliques e telas nos quais estão sendo desenvolvidas as aulas remotas pela internet. O celular, que antes era motivo de distração nas aulas, passou a ser uma ferramenta de estudos, segundo dados da terceira edição do painel TIC Covid-19 do Comitê Gestor de Internet no Brasil. Entre os estudantes, cerca de 37% deles usam o celular para realizar as atividades e acompanhar as aulas. O equipamento passou a ser essencial durante as aulas de Rostan Mello, professor de fotografia do curso de jornalismo da UEPB, e ele conta para nós como tem sido o uso dos smartphones nas aulas. O uso dos smartphones foi fundamental, né? E não só no nosso contexto do curso de jornalismo, mas em toda a instituição, porque muitos dos alunos acompanhavam as aulas pelo celular. Mas no caso do curso de jornalismo, é importante destacar que é uma tecnologia que proporcionou a possibilidade de a gente continuar produzindo, ou seja, dos alunos continuarem fazendo fotografia, né, no meu caso, na disciplina de fotojornalismo, mas também outras disciplinas com vídeo, com mídia sonora, rádio, podcast, né? Tudo isso utilizando os smartphones. Mas além dos alunos, os professores também tiveram que adquirir mais intimidade com ferramentas tecnológicas e plataformas que já existiam, mas que não eram tão usadas no formato presencial. O professor acredita que essa linguagem digital deve permanecer quando as aulas presenciais voltarem. Acredito eu que esse processo de digitalização, que já era uma realidade, né, foi acelerado pela pandemia. Então, acredito que algumas das ferramentas que a gente passou a utilizar de forma mais frequente na pandemia, a gente vai utilizar de forma contínua, mesmo quando as aulas presenciais voltarem, né? Então, por exemplo, essa possibilidade de você distribuir material pré-gravado, né, para aulas assíncronas, por exemplo, né? Utilizar ferramentas como o Google Sala de Aula para o compartilhamento de material, bem como para o acompanhamento de produções, né? Eu acho que isso ajuda na organização dos processos, independente do formato presencial ou online, né? Então, por exemplo, mesmo que a gente não tenha as aulas no Google Meet, plataformas de organização, de distribuição desse conteúdo e da estrutura da disciplina, né, ajudam na estruturação das atividades, no acompanhamento, né? E por aí vai, né? Acredito também que no caso da UEPB, a gente teve uma característica né, a gente já tem uma característica da instituição de atender pessoas de cidades distintas, né? Isso, de certo modo, se ampliou com a pandemia, né? Então, eu percebi que a gente tinha nas turmas não só alunos do Nordeste, né, mas de várias outras regiões do país, e que conseguiram, de certo modo, acompanhar as aulas e participar dentro desse contexto do ensino remoto, né? Então, tinha alunos de Niterói, que estavam na Bahia, né? Enfim, que conseguiram acompanhar as aulas. Obviamente que a gente também tem limitações, né? Então, essa interação direta entre os alunos, né, na formação da turma e entre a turma e o professor é algo que, de certo modo, a gente também tem saudade que só o presencial consegue dar conta plenamente. Mas algumas das possibilidades que nos foram apresentadas durante a pandemia, acredito eu que vão se estabelecer dentro de uma nova realidade de ensino e de forma permanente. Louise Viana e Maria Teixeira são estudantes de jornalismo pela UEPB e participaram da disciplina de Laboratório de Fotojornalismo de forma remota. Louise, como foi para você a experiência de cursar essa disciplina remotamente? Foi uma experiência muito interessante, muito desafiadora, com vários obstáculos, mas foi algo assim que eu sei que eu não teria essa oportunidade caso a gente tivesse feito presencialmente.
Mas a experiência que eu tive de maneira remota foi, sim, muito enriquecedora. Não foram poucos os desafios. A gente teve os obstáculos da própria modalidade remota, né? Onde a gente não poderia sair de casa para fazer as matérias, não poderia sair de casa para fazer as fotos. O que eu podia fazer era descer, eu morava no condomínio, descer do meu prédio e fazer algumas imagens ali, pegar minha irmã de modelo, a mão da minha irmã de suporte e fazer algumas imagens, fazer o que eu conseguia. Já para a estudante Maria Teixeira, que é filha de uma fotógrafa, a missão foi desafiadora, mas contou com equipamentos que tinha em casa. Participar da cadeira de fotojornalismo de forma remota foi um desafio. A gente não tem em casa alguns materiais necessários. Eu contava com alguns aparatos, porque minha mãe é fotógrafa, então eu contei com alguns aparatos, eu já tinha algumas coisas em casa. E por conta disso, talvez eu tenha tido uma experiência diferente de alguns colegas, mas ainda assim é um desafio muito grande quando a gente paga uma disciplina tão prática de forma remota, né? Não só de forma remota, na verdade, quando a gente paga uma disciplina como fotojornalismo, que requer de você sair e fazer as fotografias, né? Como é o caso de fotografia de rua, por exemplo. Obrigada, meninas! É isso, pessoal. A pandemia nos trouxe vários desafios, mas em meio a eles sempre há algo a se aprender. Ana Cláudia Santos para o CBN Universidade. Obrigada, Ana Cláudia. E você que é ouvinte do CBN Universidade já deve estar se perguntando pelas dicas de português aqui no nosso programa, não é mesmo? Neste sábado, excepcionalmente, não teremos o quadro Português Sem Segredos que volta semana que vem. E antes de chamar o intervalo, só mais uma informação rapidinha. É que o prazo de envio do relatório final dos programas ou projetos de extensão que tiveram as atividades realizadas na cota 2020/2021 é até a próxima segunda-feira, dia 28 de fevereiro. A Pró-Reitoria de Extensão da UEPB disponibilizou um modelo de elaboração do documento que está disponível na página da PROEX. O relatório final deve ser enviado em formato de PDF para o e-mail proex@setor.uepb.edu.br. Agora sim, vamos fazer mais uma pausa no CBN Universidade. Na volta, a gente fala sobre oportunidade de estágio no Centro de Assistência Toxicológica da UEPB. E você vai saber quais são as clínicas do Campus 1, aqui em Campina Grande, que estão realizando atendimentos presenciais para a população. O CBN Universidade volta já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Voltamos com o CBN Universidade deste sábado, dia 26 de fevereiro de 2022. E para você que chegou agora, seja muito bem-vindo ao nosso programa desta manhã de sábado, aqui na 103.5, a rádio que toca notícia. E seguimos com mais informações. Agora com notícia para os estudantes de cursos da área de saúde da UEPB. O Departamento de Farmácia da Universidade abriu inscrições para a seleção de alunos estagiários que queiram atuar como plantonistas no Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Campina Grande, o CEATOX, que fica dentro do Hospital de Trauma daqui de Campina Grande. Ao todo, estão sendo oferecidas 20 vagas, distribuídas entre os cursos de farmácia, com 6, biologia, com 2 vagas, outras 6 vagas para os estudantes de enfermagem e mais 6 para alunos de medicina. Agora, atenção, porque tem pré-requisitos para os alunos de acordo com cada curso. Para estudantes de farmácia, eles devem estar entre o 8º e o 10º período do curso. Para biologia, a exigência é estar entre o 6º e o 9º período. Para enfermagem, é necessário estar cursando entre o 7º e o 9º, e para medicina, podem ser alunos que estejam entre o 5º e o 9º período. As inscrições devem ser feitas exclusivamente através do endereço eletrônico depto.farmacia.ccbs@setor.uepb.edu.br. Vou repetir: depto.farmacia.ccbs@setor.uepb.edu.br. As inscrições terminam na próxima semana, no dia 4 de março. Para efetivar a inscrição, o candidato precisa enviar por e-mail os seguintes documentos em um só arquivo em PDF: ficha de inscrição preenchida, comprovante de matrícula,
ou declaração da faculdade, além da cópia do CPF e RG. O processo seletivo será composto de 4 etapas: concurso preparatório obrigatório, realizado de forma virtual, uma prova escrita também online, entrevista e treinamento. Ao final do período do estágio, será aplicada uma prova de conhecimentos específicos como forma de avaliação final. Os estagiários terão que atuar por no mínimo 6 meses e no máximo 1 ano. E mais informações você encontra na página do Centro de Ciências Biológicas no site da UEPB. E a gente muda de assunto para falar para a comunidade de Campina Grande que usa as clínicas escolas da Universidade Estadual da Paraíba. É que os atendimentos presenciais foram retomados nas clínicas de enfermagem, psicologia, fisioterapia e odontologia com capacidade reduzida em função da pandemia e dando prioridade para aqueles pacientes que já haviam iniciado tratamento nas clínicas da UEPB que funcionam no Centro de Ciências Biológicas de Saúde, no Campus 1, aqui em Campina Grande. Os atendimentos estão seguindo os protocolos de biossegurança e os pacientes só podem ter acesso às clínicas mediante a apresentação do comprovante de vacina. Os alunos e profissionais que atendem nas clínicas da UEPB também foram testados e estão devidamente vacinados. Todos os serviços são oferecidos gratuitamente para a população de Campina Grande. Para se ter uma ideia, a Clínica Escola de Fisioterapia da UEPB atende casos de traumato-ortopedia, reumatologia e geriatria, neurologia infantil, ginecologia e obstetrícia, e ainda com fisioterapia cardiorrespiratória. A clínica de psicologia, que se manteve em atividade remota durante a pandemia, retomou o atendimento de escuta e triagem das 8 da manhã até o meio-dia, por livre demanda. Os interessados podem procurar o setor levando o documento de identificação com foto. O telefone de contato da clínica de psicologia é o 3315 3477. O público também voltou a ser atendido na clínica de enfermagem. No local funciona uma unidade básica de saúde do município e a assistência para a população não foi interrompida desde o início da pandemia. Só que agora, com a volta dos alunos estagiários, os atendimentos estão sendo reforçados. A população pode procurar o serviço nos 2 turnos, pela manhã, de 7h30 até às 11 horas, e à tarde, a partir de 1 até às 4 horas. Os atendimentos odontológicos também estão de volta de segunda a sexta-feira, nos turnos manhã e tarde, em horários alternados, para garantir o tempo de limpeza e sanitização dos espaços. Além disso, os atendimentos estão sendo feitos com distanciamento entre as bancadas dos pacientes. A Clínica de Odontologia do Campus 1, aqui em Campina Grande, realiza procedimentos de periodontia, dentística estética e odontopediatria. Por enquanto, segue o acompanhamento dos que já haviam iniciado o tratamento e a previsão é que a partir de abril, junto com o início do próximo semestre letivo, seja feita uma nova triagem para os primeiros atendimentos. E uma atividade que está ativa é a Clínica de Diagnóstico Oral da UEPB, que fica dentro do Departamento de Odontologia. E sobre esse serviço para a população, quem fala para a gente é a professora Daliana Queiroga, coordenadora da clínica. Vamos ouvir. Nós retomamos o atendimento da Clínica de Diagnóstico Oral no Departamento de Odontologia do campus de Campina Grande. Nesta clínica, nós atendemos pacientes com lesões em mucosa bucal, com o objetivo de diagnosticar de forma precoce o câncer de boca, as desordens com potencial de malignização e outras lesões que acometem a cavidade bucal. Então, os pacientes eles são encaminhados para a nossa clínica, normalmente pelos cirurgiões dentistas que trabalham nas unidades básicas de saúde da família, tanto no município de Campina Grande, quanto das cidades circunvizinhas. Então, os pacientes eles também podem ficar atentos a alterações que possam ocorrer na sua cavidade bucal. Por exemplo, manchas vermelhas, manchas brancas, feridas que não cicatrizam, especialmente aqueles pacientes que são considerados de grupos de riscos, pacientes tabagistas, pacientes etilistas, pacientes que se expõem ao sol ou por motivos do trabalho, né, aqueles motoboys, os pedreiros, os agricultores, ou porque praticam esportes ao ar livre. Então, no momento, nós estamos agendando 12 pacientes a cada segunda-feira e este atendimento ele vai acontecer das 8 às 12 horas. O paciente que tiver interesse ou que perceber alguma alteração na sua cavidade bucal, ele pode entrar em contato com a Secretaria de Clínica da Odontologia. Então, é bem importante que esse diagnóstico ele seja feito de forma precoce, para que o tratamento efetivo seja preconizado o quanto antes. E este tratamento sendo estabelecido
em tempo hábil vai proporcionar um melhor prognóstico da doença, vai aumentar a sobrevida do paciente e, consequentemente, vai proporcionar uma melhor qualidade de vida para este paciente. Porque muitas vezes o paciente ele é tratado, ele fica curado do câncer, mas fica com sequelas, e isso tem muito a ver com o tempo que foi estabelecido o tratamento. E o telefone da clínica para outras informações é o 3315-3331. E falando em retomada presencial de atividades, você sabe quais são os protocolos para uma ação segura? O repórter Arnaldo Neto preparou um material para a gente. Vamos ouvir na reportagem. A data já está marcada. As aulas teóricas retornam de forma presencial para todos os cursos da UEPB a partir de 25 de abril. 9 cursos que iriam retomar as aulas a partir de agora, de fevereiro, também tiveram o retorno adiado para abril. A medida foi tomada diante do quadro epidemiológico da pandemia. Mesmo com o adiamento para o retorno em um cenário mais confortável, os cuidados vão precisar ser constantes. A universidade tem se programado para este reinício com a elaboração de protocolos bem estabelecidos e com bastante cautela, como explica o pró-reitor de graduação, Eli Brandão. A UEPB, desde o início da pandemia, foi se preparando para voltar ao presencial. Nós não sabíamos por quanto tempo duraria a pandemia, de modo que fizemos uma providência emergencial de adotar as aulas remotas e fomos acompanhando os decretos, na verdade, esperando que muito em breve as aulas pudessem retornar ao presencial, porque é o nosso ideal que as aulas presenciais voltem o quanto antes. Como a pandemia foi se estendendo, nós fomos de imediato tomando algumas providências para, num eventual retorno, ter a garantia da biossegurança, os protocolos de segurança, uso de máscara, distanciamento e, em muitos casos, até reforma de laboratórios para adequá-los a uma nova circunstância. Então, desde abril do ano passado, que a UEPB voltou ao presencial por meio das atividades dos componentes curriculares práticos. E assim estamos, nesse momento, com essa decisão tomada do retorno presencial dos componentes teóricos para abril, né? E os componentes práticos já estão funcionando desde o ano passado. O secretário executivo de Saúde do Estado, Dr. Daniel Beltrame, falou sobre a responsabilidade dos estudantes nesse processo de retomada das aulas para a segurança da coletividade. A retomada das aulas em toda a Paraíba vai exigir uma atenção de todos os estudantes, especialmente os estudantes dos ensinos médio, médio-técnico e superior. Nós precisaremos estar atentos ao obrigatório uso de máscaras. São as máscaras que impedem que o vírus chegue ao nariz e à boca. Lembrar a importância do distanciamento. Para isso, o Plano Educação para Todos tem proposto já há muitos meses no Estado, desde março de 21, que nós pudéssemos organizar o ambiente escolar de forma a não utilizar apenas os espaços físicos convencionais como salas de aula, como ambiente de aprendizagem, buscando também espaços ao ar livre, mas não só isso. Que nós pudéssemos organizar trabalhos em pequenos grupos. Literatura científica demonstra que pequenos grupos de até 20 pessoas, incluindo o docente, pode ajudar em muito a atenuação do rápido espalhamento do vírus, caso haja, por exemplo, um estudante assintomático, mas portador do vírus. E, claro, sempre lembrar, portas e janelas abertas, ambientes arejados, a máscara como barreira de proteção biológica, são cuidados fundamentais. Jaime Araújo, presidente da Associação Paraibana de Infectologia, aponta aos estudantes a necessidade de conscientização e reforça os meios de combate individuais à pandemia. Sobretudo, o uso também de equipamentos de proteção individual para aquelas condições, de ensino, para aquelas situações onde couber, como, por exemplo, os estudantes da área da saúde, que têm aulas práticas em ambientes assistenciais, em ambientes de laboratório, por exemplo.
Então essa deve ser a principal preocupação, né? O uso de equipamentos de proteção individual, distanciamento social, uso de máscaras em todas as atividades, evitar, por exemplo, o uso de copas, evitar estar presente com o outro colega em ambientes sem máscara e, sobretudo, focar também na higienização das mãos e no seguimento dos protocolos de biossegurança que cada instituição está elaborando para a manutenção das atividades. O pró-reitor Eli Brandão reconhece a responsabilidade e o compromisso da instituição para com os estudantes e o controle do contágio, mas garante que a universidade vem atendendo às exigências sanitárias e que, mesmo com a volta, vai continuar acompanhando os avanços da doença e os decretos estaduais. O EPB tem compromisso com a educação, tem compromisso com a universidade gratuita, pública e de qualidade. E mesmo na realização das aulas teóricas no meio remoto, nós queremos fazer sempre o melhor. E o melhor que se podia fazer nesse momento era de forma não presencial. E temos dito ao longo de todo esse tempo que nós sabemos que num tempo de pandemia e nas circunstâncias como estamos atualmente, não era possível realizar tudo o que era necessário, mas tínhamos a clareza e o compromisso de que era necessário realizar tudo o que fosse possível. E assim temos feito. E tenham certeza de que quando a UEPB autorizar o reinício de todos os componentes teóricos de forma prática, é porque teremos a segurança de assim fazê-lo. O médico infectologista Jaime Araújo pede prudência e alerta aos estudantes. Queremos dizer aos estudantes que atentem para as orientações de conscientização dadas pelo governo. É muito importante estarmos atentos sempre à situação atual da pandemia, ao acompanhamento dessa pandemia, que no estado da Paraíba ela tem sido conduzida de uma forma de boa referência, nós temos acesso a dados atualizados e, sobretudo, atentar para aquelas medidas de prevenção individual. Não é o momento ainda de liberarmos aglomerações, de deixarmos o uso de máscaras. É o momento ainda de usarmos máscaras, de evitarmos aglomerações e retornarmos às nossas atividades de forma consciente, de forma controlada. O secretário executivo de saúde chamou a atenção ainda para a necessidade de vacinação dos estudantes. Veja o que disse Daniel Beltrame. Mas mais do que nunca, também é fundamental lembrar que uma medida de cuidado essencial é a vacinação. A cobertura de adolescentes entre 12 e 17 anos não passa de 66%. É um número ainda extremamente baixo para o estado, apesar da Paraíba há pouco ter alcançado a meta de cobertura do número de adultos vacinados. Então é muito importante que nós possamos garantir que a gente esteja com os esquemas vacinais em dia e cobertos adequadamente. A equipe da UEPB continua acompanhando os boletins epidemiológicos e segue de acordo com os decretos do governo estadual. Arnaldo Neto, para o CBN Universidade. Obrigada, Arnaldo Neto. E vamos de mais uma pausa no nosso programa. Rapidinho a gente volta para falar sobre o projeto de reabilitação pós-Covid pela UEPB. O CBN Universidade volta já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Estamos de volta e com mais uma informação para os profissionais de saúde. Estão abertas até o dia 11 de março as inscrições para o mestrado profissional em Ciência e Tecnologia. O edital oferece 30 vagas para os profissionais graduados nas áreas de saúde ou exatas. As inscrições acontecem de forma online e o link para a inscrição, assim como o edital do processo seletivo, estão na página da Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia em Saúde, o PPGCTS. Depois de realizar a inscrição na plataforma, é necessário enviar um e-mail para pseletivo2022
www.ppgcts@gmail.com, com os arquivos em formato PDF de todos os documentos exigidos. O programa tem várias linhas de pesquisa e está estruturando em 2 áreas de concentração, engenharia biomédica e engenharia clínica. As linhas de pesquisa subordinadas são BPM em computação biométrica, usabilidade e fatores humanos, análise ergonômica do trabalho e comportamentos ergonômicos, avaliação de dispositivos da função pulmonar, gestão de tecnologias médicas e engenharia clínica, análise de dados aplicados ao contexto de monitoramento e a avaliação da qualidade da mobilidade e predição de situações adversas ou de risco em atividades laborais de idosos ou pessoas com deficiência. Estudos clínicos de dispositivos médicos para auxílio de cuidados de pessoas idosas e ou com deficiência física em ambientes laborais, inteligência artificial, transparência e informação, validação e a aplicação de um sistema de monitoramento remoto para acompanhamento do processo de envelhecimento humano, processamento de imagens médicas, diagnóstico assistido por computador através da inteligência artificial por métodos de aprendizagem de máquinas e estudos aplicados ao campo de avaliação de tecnologias em saúde. Os inscritos serão selecionados a partir da avaliação do projeto de pesquisa e da viabilidade técnica e ainda passarão por entrevistas. E um projeto da UEPB está garantindo atendimento fisioterapêutico para pacientes que ficaram com sequelas da Covid. É o programa de reabilitação pós-Covid. Quem conta os detalhes para a gente é a repórter Rafaela Ferreira. Vamos ouvir. Os sintomas da Covid se apresentam de formas diferentes em cada organismo. Cansaço físico e falta de ar são as principais sequelas relatadas por pacientes que foram acometidos pela Covid. E os efeitos da doença podem ser percebidos muito tempo depois da fase de contaminação em si. De acordo com a professora do Departamento de Fisioterapia da UEPB, Ana Tereza Fernandes, as atividades simples do dia a dia podem ser mais difíceis para quem teve Covid. As sequelas mais relatadas pelos pacientes que entram no programa são a falta de ar persistente e a fadiga excessiva, o cansaço físico. E esses 2 achados, eles podem se manifestar tanto em atividades simples do cotidiano desse paciente, como também em atividades mais complexas. O indivíduo, ele sente, quando retoma suas atividades, ele não se sente disposto para realizá-las como ele se sentia antes. Para superar as sequelas da doença, muitas pessoas precisam de um tempo maior de recuperação. A fisioterapia pulmonar é uma aliada neste processo. Pensando em recuperar pacientes que tiveram Covid, o Departamento de Fisioterapia da UEPB está com um projeto de pesquisa que montou um programa de reabilitação pós-Covid para a comunidade. A iniciativa disponibiliza atendimento fisioterapêutico para pacientes que apresentam sequelas após terem adquirido a doença. E tudo é feito dentro da Clínica Escola de Fisioterapia no Campus 1, aqui em Campina Grande. O programa é coordenado pelas professoras Alexandra Tomás e Ana Tereza Fernandes e desde o mês de outubro de 2021, quando iniciou os atendimentos, já conseguiu bons resultados, como explica a professora Ana Tereza. Em relação aos pacientes, atualmente nós já reabilitamos, um total de 7 pacientes, eles completaram todo o processo de reabilitação. Outros 4 pacientes iniciaram o programa, mas tiveram que deixar devido a outras atividades que não compatibilizavam com o horário dos atendimentos. Então, nós já temos aí um total de 6 pacientes com pelo menos 8 sessões completas e outros com 16 sessões completas do programa de reabilitação. O planejamento do programa é garantir um total de 16 sessões de fisioterapia com os pacientes. O atendimento é individual e acontece no mínimo 2 vezes por semana. Para isso, são 8 alunas participantes, sendo 4 bolsistas pelo Programa de Iniciação Científica da UEPB, o PIBIC, e as demais voluntárias. A estudante Tayane está no 8º período do curso de fisioterapia. Ela é uma das alunas bolsistas e nos conta um pouco da experiência clínica com os pacientes pós-Covid.
ter a oportunidade de vivenciar essa experiência na prática clínica, eu posso afirmar que está sendo incrível. Assim, nós alunos que estamos tendo essa oportunidade, né, de participar do programa, a gente vê o quanto é importante para esses pacientes que têm sequelas pós-Covid, o quanto um programa de reabilitação bem montado e bem estruturado pode melhorar na qualidade de vida, né? Em poucas sessões a gente já vem analisando que de pouquinho em pouquinho o paciente já vem melhorando, e isso só afirma, né, o quanto a fisioterapia ela é fundamental, né? Seja no sistema respiratório, no sistema muscular. A gente vem vivenciando, né, momentos difíceis, tempos difíceis, de muita dor e de muito sofrimento. Então, desde 2020, né, quando existia muita dúvida de como se dá o curso da doença da Covid, hoje a gente vem, né, avançando na ciência, um passinho de cada vez, mas através desse programa a gente já vê o quanto a gente pode melhorar na qualidade de vida dos nossos pacientes. Então, mais uma vez, né, eu afirmo que está sendo uma experiência única. Realmente eu estou aprendendo muito na prática clínica, estou reafirmando tudo aquilo que a gente vem aprendendo na teoria, né? Na prática a gente aprende mais ainda, né? Associa a teoria à prática. Então, realmente está sendo muito enriquecedor viver essa experiência. Para participar do programa de recuperação pós-Covid da UEPB, é preciso ser maior de 18 anos, ter tido a doença diagnosticada por meio de teste específico, não estar mais na fase ativa da Covid e ainda apresentar sequelas como falta de ar persistente, fadiga aumentada, cansaço físico para realizar atividades diárias ou diminuição da capacidade de realizar exercícios moderados. O link para se inscrever você encontra no site da universidade, o www.uepb.edu.br. É a forma que o paciente pode se inscrever, que é através do link. Então lá ele acessa esse link e vai ter que preencher algumas informações para que a gente possa entrar em contato. Então essas informações são o nome completo, um telefone para contato e um e-mail também, que a gente possa entrar em contato. Então, é assim que ele faz a inscrição, um dos nossos colaboradores entra em contato para poder marcar o primeiro atendimento. Outras informações sobre o projeto é só seguir a iniciativa nas redes sociais, através do Instagram, @reabpós-covid-UEPB. Rafaela Ferreira para o CBN Universidade. Obrigada, Rafaela. Tem notícias boas também lá do Centro de Ciências Agrárias e Ambientais, em Lagoa Seca. O CCAA recebeu esta semana equipamentos para a área agrícola, materiais e instrumentos de uso em laboratório para pesquisa, extensão e sala de aula. Entre os instrumentos estão o trator e as ferramentas para preparo do arado e colheita, como grade aradora, carreta basculante e plana agrícola. Os equipamentos serão utilizados na realização de aulas práticas de mecanização agrícola nos cursos de agroecologia e do curso técnico em agropecuária da Escola Agrícola Assis Chateaubriand. O material foi adquirido graças à descentralização orçamentária do governo do estado, que gira em torno de 4 milhões de reais, permitindo modernizar e ampliar os laboratórios do CCAA. Os novos equipamentos que estão chegando vão permitir criar mais 5 novos laboratórios, a exemplo do Laboratório de Física do Solo, de Sementes, de Físico-Química, de Nutrição Animal e a Casa do Mel, além de fortalecer os laboratórios já existentes, como o de Fertilidade do Solo, de Microbiologia e o de Fitopatologia. Há alguns dias, o campus de Catolé do Rocha da UEPB também recebeu um trator, ônibus e equipamentos laboratoriais. Bom demais ver essa estruturação dos nossos campos de pesquisa sobre agricultura, não é mesmo?
E é com essa informação que encerramos o CBN Universidade deste sábado. Para você que nos acompanhou até aqui, o nosso muito obrigada pela audiência. Essa aqui é uma produção da Coordenadoria de Comunicação da UEPB, através da parceria entre a Universidade Estadual da Paraíba com a Rádio CBN Campina Grande. Eu sou Natasha Leone e estive na apresentação do CBN Universidade, com produção de Sandy Rodrigues e reportagens de Ana Cláudia Santos, Arnaldo Neto e Rafaela Ferreira. A edição e finalização é de Isis Coelho e Apolo Ricarte, com direção de Hipólito Lucena. E se você perdeu um pedacinho desse programa ou o CBN Universidade de outro sábado, já sabe, né? Lá no canal Rede UEPB no YouTube você encontra todas as edições desse noticiário semanal. E é na TV UEPB que você também acompanha uma vasta programação de eventos científicos que são promovidos pela universidade. A gente volta sábado que vem e esperamos por você a partir das 9 horas da manhã, aqui na Rádio CBN Campina Grande, a rádio que toca notícia. Tchau! CBN Universidade, na CBN Campina Grande.